preço do quilo do suíno vivo no oeste catarinense, principal região produtora, caiu mais de 25% em abril. De acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a suinocultura independente enfrenta o pior cenário com a retração na demanda no mercado de food service. Alguns produtores já estão reduzindo o investimento no pacote tecnológico para atrasar o desenvolvimento dos animais e diminuir os custos. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com a assessora técnica da CNA, Ana Lígia Lenati. Boa noite, Ana Lígia. Esse cenário, ele está sendo visto de uma forma bastante preocupante para vocês, é isso mesmo? Exatamente. Boa noite. Obrigada pelo espaço. É muito preocupante, porque, diferentemente de outras cadeias em que algumas ações de comercialização que a própria CNA encabeçou, a cadeia da suinocultura independente ela tem um elo intermediário que é o frigorífico, e o frigorífico ele precisa ter uma demanda, você precisa ter um consumidor que compre essa carne para que o frigorífico funcione, e aí ele compra os animais do produtor independente. Então, é justamente hoje esse elo que está faltando, né? A população, devido à quarentena, ela ficou em casa, o consumo de carne suína no Brasil ele é altamente dependente do food service e de comemorações e de situações festivas também, né? Você tem a feijoada da família, você tem o churrasco do final de semana, então ela é muito dependente das situações. Então, quando você tem a população também substituindo por produtos que têm um menor custo, como ovo, a carne de frango, por causa da incerteza de renda, você acaba tendo uma retração no consumo da carne suína, e esses pequenos e médios abatedouros que de repente não têm acesso a grandes redes de varejo, que não têm acesso ao mercado internacional, eles acabam paralisando suas atividades, e o produtor independente, que é aquele não ligado a uma cadeia integrada, primeiro a sofrer o impacto. Ana, e existe alguma maneira de resolver em curto prazo esse problema, um paliativo? Vocês já indicaram algum tipo de solução ou o momento realmente não há o que fazer? Na verdade, para todas as cadeias a gente tem que pensar em soluções, né? Não dá para até os suinocultores, né, mesmo, são uma categoria extremamente resistente que passou por inúmeras crises recentes, 2016, 2018. Essa é uma situação, inclusive, que nos preocupa muito, porque por mais que as notícias venham de que a suinocultura está exportando muito, o mercado internacional está muito aquecido, mas a gente tem aí uma diferença entre esse mercado que exporta e esse produtor que vende prioritariamente para o mercado interno, né? Esse produtor ele demorou muito mais para se recuperar da crise, ele se aproveitou de uma forma, aproveitou não, né? Mas ele conseguiu ter ganhos com esse aumento do mercado de exportação de forma secundária, foi muito mais tarde, então ele ainda está se recuperando das crises de 2016, 2018. Então, o que a gente solicita dentro das nossas solicitações junto ao Ministério da Agricultura, é crédito principalmente para que esse produtor ele possa manter os seus animais por mais tempo, mas também viabilidade para que você tenha canais de comercialização. Então, por exemplo, programas como o PAA, de aquisição de alimentos pelo governo, você pode, de repente, viabilizar o funcionamento de algum frigorífico em determinadas regiões. Você tem o PENAI também, que é o Programa Nacional de Alimentação na Escola, que recentemente ele foi retomado na maior parte das regiões, então, quer dizer, as pessoas, a criança não vai mais receber alimentação na escola, mas as famílias podem ir lá retirar os alimentos. Então, a gente orienta que as regiões se organizem, os estados, os municípios, os produtores nessas regiões se organizem para procurar essas administrações regionais para que a carne suína seja incluída no cardápio, mesmo os derivados, né, os produtos já industrializados. Isso pode gerar essa demanda regional, fazer com que esses abatedouros voltem a rodar e dar a demanda necessária para esses animais, porque o que não pode acontecer, a suinocultura ela é realmente ela é extremamente tecnificada no Brasil. Independente, se ela for independente ou integrada, ela é muito tecnificada. Qualquer paralisação em qualquer elo da cadeia pode provocar o colapso da cadeia. Então a gente precisa que todos os elos funcionem. Então a gente não quer que o animal fique parado no campo, para não sobrecarregar o produtor. Então o produtor ele precisa ter condições que esse animal seja comercializado, esse frigorífico precisa ter mercado e o consumidor, né? Ana Lenati, da CNA, falando ao vivo com a gente nesta noite de quinta-feira aqui no Rural Notícias. Ana, obrigada. Boa noite para você, tudo de bom.